A CCE ela pode penalizar o agente por 3 métodos: infração na adequação do SMF, infração na inspeção lógica e infração na coleta de dados. Como que a Way2 monitora e garante que isso não vai acontecer? Infração na adequação do SMF é basicamente o seu SMF ele foi homologado, tem medidores homologados pela CCE, possui um canal de comunicação seguro, estável e confiável junto com a CCE, possui as calibrações em dia, então dificilmente você vai ter algum tipo de problema junto à câmara de comercialização. Agora, infração na inspeção lógica e infração na coleta de dados, você corre esse risco durante toda a vida útil do seu ativo. Infração na inspeção lógica basicamente é a auditoria da CCE sobre os medidores, para identificar possíveis fraudes ou inconsistências na medição, ou até mesmo uma instabilidade no canal de comunicação. A CCE exige que tenha um canal de comunicação seguro e confiável. Então como é que ela audita isso? Através da inspeção lógica, onde ela faz um teste aleatório dentro do seu parque de medidores, uma conexão com esse medidor, solicita dados para ver se está tudo de acordo. E como que a Way2 monitora isso? A Way2 desenvolveu uma tecnologia, através de um aplicativo chamado Connection Manager, que faz o gerenciamento dessa conexão. Então, se a CCE quer acessar um medidor, a gente redireciona essa conexão e a nível de protocolo a gente consegue identificar se essa conexão foi bem sucedida ou mal sucedida. Que tipo de dado que ela solicitou e o que o medidor respondeu. Então, se tu teve qualquer tipo de inconsistência, ou seja, se algo que a CCE solicitou ao teu medidor não foi respondido conforme ela esperava, a gente consegue identificar isso, diagnosticar esse problema e tomar ações para prevenir uma possível penalidade por inspeção lógica. Então a gente tem tempo hábil tanto para corrigir o problema junto com o nosso cliente, como também para abrir uma notificação junto à CCE e mitigar quase zero esse risco de uma penalidade por inspeção lógica. Já a coleta de dados é o envio diário dos dados para a CCE, que pode se dar de 2 maneiras: o envio dos dados via a coleta ativa e envio dos dados via coleta passiva. O mais comum dentro dos geradores é a coleta ativa, onde o agente disponibiliza um canal de comunicação com a CCE, através de um único acesso diário que se compreende entre meia-noite e 10 da manhã, faz a coleta desse dado. Mas saliento, a medição de faturamento é responsabilidade do agente. Então, se existir qualquer tipo de inconsistência nessa medição, é responsabilidade dele em identificar. A CCE tem como responsabilidade apenas coletar esse dado e contabilizar essa energia. Então, se eu tiver algum tipo de uma falha, algum tipo de problema com o meu SMF, eu vou estar sendo penalizado por conta disso com perda de receita. Afinal de contas, o SMF ele é a caixa registradora da tua usina. Então, se tu teve qualquer tipo de perda de medição ou de inconsistência, você vai estar perdendo esse dinheiro lá no final. E aí é onde entra a Way2, através da coleta passiva dos dados, que é o agente de medição assumindo a responsabilidade de fazer o envio dos dados para a CCE naquele mesmo período de meia-noite às 10 da manhã, porém, ele pode coletar em tempo real esses dados e não tem limite de envio de dados para a CCE dentro desse período. Então, eu posso enviar quantas vezes forem necessários. E eu consigo validar esse dado antes de enviar para a CCE. Então, identificar qualquer tipo de falha ou inconsistência nessa medição. Então, a Way2 ela coleta esse dado em tempo real, valida se não existiu nenhum tipo de inconsistência, e à meia-noite, através de um aplicativo chamado Client SCDE, a gente formata o arquivo XML, deposita dentro desse aplicativo e faz esse envio desse dado para a CCE. E a gente consegue validar se esse envio foi bem sucedido ou mal sucedido. Ou seja, eliminando quase a zero qualquer tipo de problema de falta de dados dentro da CCE ou de penalidades na coleta de dados junto à CCE. Ainda existem os procedimentos dentro da SCDE, que é todos os procedimentos de ajustes, notificações e envio de relatórios de calibração ou de manutenções no SMF. Qualquer tipo de procedimento que você faça no SMF, você tem que comunicar à CCE. Ela é o órgão que cuida dessa parte dos medidores, né? Então, se você fez uma calibração, você tem que informar isso para a CCE e cumprir os prazos junto com a CCE. A Way2 assume essa responsabilidade também.
tanto de fazer os ajustes de medição necessários, né? Ou seja, não é porque você não registrou a sua geração correta que você tem que deixar de receber por ela. No Noite a gente preza muito por tudo aquilo que você gerou, você tenha contabilizado. Então existem métodos dentro da CCE que você pode corrigir essa medição através dos ajustes. E das notificações. Você pode ter problemas na sua medição, desde que você comunique para a CCE o que está acontecendo. Então, se o seu canal de comunicação, por exemplo, caiu e você está sem acesso aos seus medidores, você pode comunicar isso à CCE através de uma notificação que você não vai ter nenhum tipo de problema. O ETU assume toda essa responsabilidade e a gente cuida de ponta a ponta da medição, desde a coleta, tratamento desse dado, envio para a CCE e garantia de todos os procedimentos dentro do ECDE, mitigando quase a zero qualquer tipo de risco de penalidades junto à Câmara de Comercialização.